Queridas irmãs e irmãos, nós celebramos hoje o segundo domingo do tempo comum, de certo modo reiniciando o ano, não o ano litúrgico, mas o ciclo litúrgico do tempo comum, quando o padre se veste de verde e quando a igreja celebra os mistérios da vida pública de Cristo. É isso que acontece nos domingos do tempo comum. Não são domingos menos importantes do que os outros, são tão importantes quanto, e eles nos lembram que ao vermos aquilo que Jesus fazia na sua vida pública a partir do seu batismo, celebrado na semana passada, no primeiro domingo do tempo comum, a partir do seu batismo, como ele se revela ao mundo. Na semana passada nós ouvimos o próprio Deus que disse: eis o meu Filho amado, no qual eu coloco todo o meu apreço. Jesus é o Filho de Deus enviado a nós. E hoje nós vemos no evangelista São João, que não é o evangelista que vamos ver ao longo deste ano no tempo litúrgico do tempo comum, será Marcos, mas neste segundo domingo temos a vocação dos primeiros discípulos do Evangelho de João. A partir da semana que vem, voltamos ao capítulo 1 do evangelista São Marcos, para assim continuar. Mas hoje nós vemos este texto dos discípulos, quando eles eram discípulos de João Batista. São João Evangelista escreve que eles estão lá com João Batista e João Batista diz aquela frase que o padre fala também em todas as missas: eis o Cordeiro de Deus. E ao ouvir esta frase, os discípulos devem tomar uma atitude. Eles seguem Jesus. Jesus volta-se a eles e ao ver que o seguiam diz: o que vocês procuram? E nesse momento eles precisam responder algo. Rabi, mestre, onde moras? E aí Jesus continua: vinde e vede. Eles foram ver onde ele morava e ficaram com ele nesse dia. Era por volta das 4 da tarde. Este texto nos fala da dinâmica das nossas vidas como discípulos do Senhor. A fé que vem pelo ouvido. João diz: eis o Cordeiro de Deus. E ao ouvir eu preciso tomar uma decisão. A decisão é seguir aquele homem, vão até ele, e ele nos pergunta: vocês buscam o quê? E nós, como católicos, devemos entender que faz parte da nossa vida de fé e da nossa caminhada, também de discípulos de Jesus, viver na mesma dinâmica. Alguém nos anuncia: sim, estamos aqui. Nossos avós foram católicos, nossos pais foram católicos, ou alguém que nos chamou para a igreja. E nós ouvimos e vamos. A mesma dinâmica da missa, quando o padre diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, em situação normal, logo depois todos se levantam e vêm até aqui à frente para receber o corpo de Cristo. Quando Cristo é entregue a nós e quando nós estamos ao seu dispor para ouvir o que ele tem a nos dizer. Mas nós não somos espectadores passivos, que vêm aqui para assistir à missa, não. Nós nos levantamos e vimos até aqui. Nós ouvimos o Senhor falar e tomamos uma atitude. Tudo o que Jesus nos pede exige de nós uma resposta. Exige porque nós somos livres, porque depende de nós, porque fazemos parte da dinâmica do reino dos céus. Ele acontece porque o Senhor Jesus o iniciou e continua a agir por meio de nós, da nossa ação, da nossa vida. Nós vamos até ele e ele nos pergunta: o que é que você quer? E eu preciso dizer: onde moras? Eu quero saber onde é, Senhor, eu desejo. A primeira leitura nos fala da vocação de Samuel, uma criança que escuta à noite a voz do Senhor que diz: Samuel, Samuel. Ele acha que é Eli, seu mestre, vai até lá e pergunta: sim, Senhor, aqui estou. E ele diz: eu não chamei você. Até que pela terceira vez ele percebe que é o Senhor que está chamando Samuel. E diz para Samuel: quando você ouvir novamente, diga: fala, Senhor, que o teu servo te escuta.
E a partir daquele momento Samuel diz isso, e o texto nos conta que Samuel cresceu em graça, fazendo a vontade de Deus. Não diz o que Deus falou para ele naquele momento. E não importa muito o que ele diz agora, nesse momento. Importa a atitude de Samuel em compreender e abrir-se ao Senhor. Fala, Senhor, que o teu servo te escuta. E nós, chamados pelo Senhor, nós somos chamados também a questionar: o que queres de mim, Senhor? Fala que eu te escuto. Ao recebermos a Sagrada Eucaristia, é preciso dizer ao Senhor: fala que o teu servo te escuta. Ao encontrar com o Senhor Jesus, nos nossos irmãos na rua, é preciso perguntar ao Senhor Jesus: fala que eu te escuto, Senhor, o que queres de mim? Quando enfrento os problemas da minha vida, as dificuldades, os sofrimentos, os momentos de impaciência, quando eu não sou capaz de perdoar, quando as coisas são mais difíceis do que eu posso suportar, é preciso que eu questione: fala, Senhor, que o teu servo te escuta. O que você quer de mim, Senhor? Quando eu me sinto confuso, perdido, quando eu não sei o que fazer, quando há uma pandemia acontecendo e nós ficamos tão indefesos e sem reação, é preciso perguntarmos: fala, Senhor, que o teu servo te escuta. Quando encontramos com os nossos irmãos que sofrem e que precisam de nós, e que somos nós capazes de ajudar aqueles que sofrem e precisam, é preciso ouvir a voz do Senhor. Essa é a dinâmica da vida cristã, que vê o Senhor, se levanta, vai até Ele, Ele me pergunta sempre: você quer? E eu devo dizer: onde você mora? E Jesus vai sempre dizer: vem até mim, vem ver. E eles vão até Ele. Eu estou nessa dinâmica. Cada um de nós, quando se decide estar aqui, se decide ser seguidor de Jesus. O católico é o que segue Jesus. Não é possível ser católico de modo passivo. Não é possível ser católico só de modo receptivo. Não, a vida é uma dinâmica, um diálogo com Deus. Uma dinâmica de caminho, colocar-se no caminho. Vamos ver a partir da semana que vem, no Evangelho de São Marcos, que a vida de Jesus é caminhar em direção aos que precisam, é estar com quem necessita, é fazer a vontade de Deus, é parar para ouvir a vontade de Deus, é mudar os próprios caminhos. Na segunda leitura, quando São Paulo fala aos Coríntios, ele diz sobre o nosso corpo, nossa vida no corpo. Ela não é para a imoralidade, o corpo é para o Senhor, é para o Senhor é para o corpo. Uma frase até estranha, né? Deus nos deu, Ele nos dá o seu corpo, para o nosso corpo, para a nossa vida. E aí depois nos chama de corpo de Cristo, nós somos o corpo dEle. Nós somos a realidade da presença do Senhor no mundo. Não podemos viver na imoralidade. E às vezes confundimos a imoralidade só com pecados de ordem sexual. E é preciso que pensemos o que é o imoral. O que é imoral? E aí sabemos o que fazer. Porque em tudo o que fazemos, nós podemos ser imorais. Na nossa maneira de lidar com as pessoas, se vivemos na mentira, se enganamos, se tiramos proveito, somos imorais. Se nós de fato não amamos, se usamos os outros como objetos, se não perdoamos, somos imorais. A moralidade, o moros, mestre, onde moras, percebemos a origem das duas palavras? É um modo de viver, onde Cristo mora, a sua maneira de viver. A moralidade do cristão é viver como Jesus viveu. É imoral ver quem sofre e não estar ao lado de quem sofre. É imoral achar que o que eu tenho é só meu e que eu não devo partilhar. A moralidade da vida cristã é muito séria. Vive de fato ela quem compreende que somos o corpo de Cristo, chamados a nos amar uns aos outros. E tudo que nos divide é imoral. Num tempo de tantas divisões, na religião, na política, em tantos outros assuntos,
quando nós não queremos estar com os outros que pensam diferente de nós, nós somos chamados a pensar que somos o corpo de Cristo. E nossa missão, como foi a missão de André, aqueles 2 discípulos, João, que escreve o próprio Evangelho, e André, nossa missão como deles é levar os outros a Cristo. André vai correndo e chama o seu irmão Simão, que se torna depois Pedro, leva Simão até Jesus. Nós encontramos o Messias, o ungido de Deus, o Cristo de Deus, é a mesma palavra, ungido, Messias, o Cristo, nós o encontramos. Vem, Simão. Simão vai até lá, Jesus coloca os olhos em Simão e lhe diz: tu és Simão, filho de João, chamar-te-á Cefas, que quer dizer Pedro. E tudo muda na vida de Pedro, mas é preciso que alguém o leve até Jesus. Nós somos chamados a viver a nossa fé, a viver como Jesus, morar com Ele, viver na moralidade de Cristo, como Ele, e trazer nossos irmãos a Ele. Um detalhe é que João se lembra até da hora. Era por volta das 4 da tarde, ele disse. Que este encontro profundo que nós somos chamados a fazer com o Senhor também nos marque profundamente, como marcou João. Que nós, marcados pelo Senhor, como fomos pelo batismo, tocados profundamente pelo Senhor, possamos também mudar nossas vidas, ser verdadeiros e fiéis discípulos e discípulas de Cristo Jesus. Assim seja.